estátua da deusa, esperando que o fogo, a água, a terra ou o vento respondam ao seu chamado, o instrutor conta a lenda de como Gaia abençoou os humanos fracos com os 4 elementos, e o salão se enche de esperança. Um por um, os alunos despertam sua magia. Neil até surpreende a todos ao atrair 2 elementos, e os nobres começam a aplaudir. Então todos os olhos se voltam para o nosso MC Lewis, e nada acontece. Lewis sente sua mente sendo espremida como uma corrente invisível está tentando quebrar sua vontade. Ele grita se liberta e 4 cores correm para ele, mas toda vez que ele estende a mão, as luzes desaparecem. O instrutor apenas sorri confiante de que o círculo de confinamento e um orbe mágico proibido sob o ladrilho de Louis irão esmagá-lo em silêncio. Mas Kara sente a armadilha que Lewis quebra o ladrilho, expõe o orbe, e um vórtice de 4 cores irrompe até mesmo nas etapas principais, porque o que está despertando dentro de Louis não é normal. E quando a energia finalmente explode, o gelo e o vento explodem, transformando o templo em um local congelado. Pesadelo, bem. Como isso aconteceu? Uma manhã, uma grande multidão de candidatos se reúne na entrada da Academia Arcanista de Candria. Mas Luiz não fica surpreso com isso porque esperava isso de alguém das principais escolas de treinamento arcanista do Império. Quando ouve alguém gritar seu nome, ele se vira e vê seus pais ofegantes de exaustão e reclamando de como ele os deixou comendo poeira. A caminho da academia preocupada, sua mãe Laziela pergunta se ele trouxe sua identidade e o avisa para garantir que ninguém perceba a cor de seu cabelo, mas ele garante que está totalmente equipado com sua identidade e tintura de cabelo. Porém, ela ainda está muito ansiosa e sugere que ele não faça o exame porque ouviu dizer que alguns examinandos morrem durante esses exames, o que significa que alguém pode ter como alvo ele por causa da cor do cabelo seu pai Julian. Calmamente coloca a mão no ombro dela e diz a ela que a única maneira de resolver o problema de Louis é com magia. Ele também explica que a academia é a única academia no Império do Norte onde os plebeus podem fazer o exame. A Academia Arcanista de Candria é a principal instituição estabelecida pela família real de Candria e uma das 10 grandes academias que tem como professores os grandes mestres mais fortes do Império. Alguns dos graduados desta academia, nos últimos 10 anos, tornaram-se guardiões, mesmo aqueles que não tinham origens nobres em luz disso. Julian sugere que é o ambiente perfeito para Louis aprender magia, e Louis confirma que está certo, antes de dizer à sua mãe com fogo nos olhos que ele precisa se tornar um grande mestre para que ele possa obter a propriedade do orfanato da igreja. Ao ouvir isso, Laziela fica chocada, mas de repente ela começa a chorar enquanto se autodenomina uma péssima mãe por tê-lo feito se preocupar com a instalação e não ser capaz de curar sua violência. Julian a acalma, lembrando-a de que ela já está fazendo muito cuidando de tantas crianças, e Louis acrescenta que, agradecendo a ela por ser a única razão de ele estar vivo em sua vida anterior, ele sonhava em se tornar o guerreiro mais forte do mundo, mas isso era impossível porque ele tinha asma grave, o que o impedia viver sem respirador. Seus pais começaram a odiá-lo por lhes custar muito dinheiro, mas ele ainda não perdeu a paixão pelas artes marciais, e logo essa paixão deu frutos à medida que ele conseguia. Tornou-se um estudioso pesquisando a teoria das artes marciais. Sua pesquisa contribuiu muito para a evolução da indústria da luta e o renascimento das artes marciais, mas as coisas pioraram quando um certo estudioso roubou sua tese e o acusou de ser um ladrão. Embora ele seja um aleijado doentio que claramente não consegue realizar um assalto, seus pais ainda desistiram dele e puxaram seu respirador em seus momentos finais. Louis desejava ter um corpo saudável e uma família que o amasse na próxima vida. Ele então desejou ter sua própria vida antes de finalmente falecer no ano 90 do calendário santo, que ele reencarnou na cidade de Mantia. E a primeira coisa que viu foi Laziela, com um olhar preocupado ao notar as cores únicas de seus cabelos e olhos enquanto se perguntava onde estava Laziela. Pensou que a criança poderia trazer um desastre para a instalação, mas ela o pegou e disse que não pode deixá-lo porque ele é inocente. Ela então o chamou de Louis, e ele ficou satisfeito com seu desejo de ter um corpo saudável e uma família que o ama se tornaram realidade no presente. Um examinado aleatório chama Laziela de plebeia, enquanto a empurra com força no chão, deixando Julian e Louis chocados e preocupados. Eles imediatamente correm para ver como ela está, mas o valentão começa a falar sobre como Louis está construindo castelos no céu, sonhando em se tornar um grande mestre, apesar de ser um plebeu. Irrita Louis então quando os valentões os insultam ainda mais. Ele se levanta com vingança nos olhos e se prepara para lutar contra eles, mas Julian segura o punho cerrado
lado e diz a ele para se concentrar no exame no momento Laciela. Então lembra que ele prometeu não causar problemas na escola, e isso o deixa sem palavras depois de finalmente se acalmar. Ele pede desculpas à mãe por ter perdido o filho, temperamento, mas isso decepciona os nobres brutos. Então eles saem para pegar seus números para o exame enquanto vão embora. Alguns cavaleiros dizem a todos ao redor para abrirem caminho porque Lord Kane está passando. Então entra Kane, o herdeiro da família Aranca, e as pessoas ficam absolutamente atordoadas com sua aparência charmosa e brilhante, enquanto Louise encara o valentão e Kane jura para si mesmo que vai mostrar isso. Nobres quem manda quando Laziela começa a se sentir desconfortável novamente. Ele segura a mão dela e garante que com certeza vai passar no exame. Ele vai ainda mais longe ao declarar que se tornará um grande mestre. E esta declaração faz Kane olhar para ele enquanto os valentões continuam a zombar dele. Louis corre e jura para si mesmo que nesta vida ele se tornará o mais forte e protegerá o que é caro a ele. Ele, enquanto o observava, Laciela perguntou a Julian se Louis ficaria bem porque apenas 20 a 30 pessoas passam no exame a cada ano, e naquele ano havia 20.000 candidatos. Julian garante que ele estará tudo bem porque Louis é mais teimoso do que qualquer um, e uma vez que ele decide fazer algo, ele segue em frente sem se importar com o que os outros pensam. Ele então a lembra que é trabalho deles apoiá-lo como uma família, e ela responde que ele está certo enquanto isso. Louis chega na sala de exames e se pergunta por que todos ao redor são mais velhos que ele naquele momento. O supervisor do exame e diretor da Academia Aronian anuncia o início do exame enquanto alguns oficiais de terno ficam na frente dos examinandos. Louis lembra do fato de que neste mundo, os praticantes de artes marciais misteriosas, chamadas arcanista, são classificados em 6 categorias. O santo no topo, seguido pelo sábio, depois o grão-mestre, mestre, lutador e aprendiz, já que o grão-mestre é o terceiro a partir do topo, é o classe privilegiada do mundo. O diretor Aronian informa aos examinandos que o primeiro teste é subir as escadas guardadas pelos mais velhos, acrescentando que as primeiras aprovações no exame estão logo atrás delas. Ele revela ainda que há 1.000 aprovações no exame, e somente quem as obtiver poderá participar da próxima prova. Finalmente, ele revela que o exame termina quando as aprovações acabam, e então diz a eles para começarem o exame. Alguns examinandos acham que o exame é moleza, então eles correm para um dos veteranos. Mas o veterano libera uma aura sinistra, enquanto os recebe no inferno. Ele então libera um poderoso campo de força mágico, que os força a parar, e depois de nocauteá-los, é anunciado que eles estão todos desqualificados, enquanto todos tentam processar o que acabaram de testemunhar. 2 examinandos identificam o veterano como Lord Sheath, filho do ministro das Finanças e o artilheiro no exame do ano anterior. De repente, Louis caminha para frente enquanto explica a todos que Bainha simplesmente liberou sua aura para intimidá-los, e qualquer pessoa com vontade fraca não ficaria surpresa em desmaiar de medo enquanto Louis se levantava antes de Bainha. Ele o elogia por ter coragem, mas afirma que não há espaço para plebeus, fazendo com que Louis fique com raiva. Ele jura que fará Louis se ajoelhar e libera uma enorme onda de aura que faz com que os outros examinados comecem a tossir, mas Louis permanece imperturbável e se lembra de todo o treinamento que fez até agora, o que o deixa confiante em suas habilidades. Quando a bainha dispara uma explosão mágica contra ele, ele se esquiva e avança com o punho cerrado. Os outros examinandos olham com as mandíbulas caídas no chão, enquanto Louis se assusta ao desmaiar com um soco, e eles começam a me perguntar como ele conseguiu isso sem usar magia. Quando Louis coleta a bainha de aprovação do exame e tenta dar um soco nele, mas ele bloqueia com seu próprio punho endurecido, deixando-o chocado que o plebeu rebateu seu ataque sem magia. O diretor Aronian impede que Bainha ataque ainda mais, e o lembra que a academia trata todos os examinandos igualmente, independentemente de seu status. Enquanto eles se curvam em submissão a ele, parabeniza Louis por passar no exame, mas depois ressalta que a cor de seu cabelo é preocupante. Louis fica atordoado, mas quando Aronian começa a se perguntar se a cor dos olhos de Louis também é incomum, ele deixa seus olhos cinzentos
movimentos e mostra isso a ele. Porém, seus truques não enganam o diretor quando ele coloca a mão no ombro de Louis e promete preparar uma poção especial que esconderá suas características únicas. Se ele admitiu, Louis sente que Aronian pode estar tramando algo, mas ele sabe que sua primeira prioridade é passar no exame. Então ele diz que vai se preparar para o segundo teste enquanto se afasta. Sheath olha para ele com raiva e se pergunta por que o diretor interveio em um exame pela primeira vez para proteger um mero plebeu enquanto fervia de raiva e jura que nunca esquecerá o Nomei e Louis muito mais tarde. Os examinandos que passaram no primeiro teste chegam ao segundo campo de treinamento da academia, onde são instruídos a esperar antes que o segundo exame possa começar. Enquanto Louis observa o outro bate-papo dos examinandos, ele percebe que a maioria dos 1.000 examinados restantes são nobres que receberam educação de elite e quase não sobrou nenhum plebeu. Então a bainha esbarra nele enquanto passava com seus camaradas e ele avisa Louis que ninguém estará lá para ajudá-lo na próxima vez que eles se enfrentarem. Louis não se incomoda, mas quando um dos amigos de Sheath afirma que ele teria sido desqualificado sem a ajuda do diretor, ele sorri enquanto os chama de completos idiotas, enquanto Bainha olha para ele com raiva e diz-lhe sem rodeios que o grande mestre tem melhor julgamento do que a bainha deles fica tão acionada que ele ameaça nocauteá-lo, mas a raiva de Louis o atrai ainda mais com um sorriso indiferente, agora fervendo de raiva. A bainha tenta dar um soco nele, mas Louis rebate usando uma técnica de artes marciais com 2 dedos quando Sheath percebe que seu corpo não consegue mais se mover. Louis revela que o movimento se chama Meridian Severance e o faz voar usando outro combate especial técnica chamada Spiral Point Strike, deixando seus 2 lacaios em estado de choque. O forte impacto de Sheath com o chão chama a atenção de todos os outros examinandos na sala, e ele tenta pegar sua respiração quando seus amigos o verificam. Ele diz a eles que não consegue sentir seu braço ou movê-lo corretamente e jura denunciar Louis por usar veneno nele, mas Louis nega as acusações de veneno por revelando que ele usou artes marciais e afirma que, embora sua mãe tenha pedido para ele se conter, ele foi levado ao seu limite enquanto se preparava para acertar outro golpe na bainha. Ele afirma que as únicas pessoas quem pode bater nos outros são aqueles preparados para serem atingidos, mas Kane o impede e o lembra que ele pode ser desclassificado, já que eles estão no meio de um exame enquanto Louis se afasta. Os capangas de Sheath começam a gritar com Kane por interferir, então ele os lembra quem está fazendo com que eles tremam de medo. Sheath decide ir embora, mas ele comenta que plebeus e nobres são tanto lixo quanto os valentões fracassados vão embora. Louis os observa da parede em que está descansando e conclui que todos os nobres são iguais, pois todos usam seu status para fazer o que quiserem. Kane se aproxima dele e elogia-o por ser forte e corajoso antes de se oferecer para formar uma equipe com ele, no Cines. Entanto, algumas fangirls interrompem a conversa oferecendo-se para se juntar a Kane, e logo mais examinados se aglomeram todos eles pedindo para ser seu companheiro de equipe. Um dos examinandos assistindo pergunta ao amigo como Lord Kane está recebendo tanta atenção quando ele ainda é tão jovem. Então seu amigo o informa que ele é o jovem mestre da família Sage Aranca, o que significa que qualquer um que se juntar a ele terá a garantia de passar. Louis começa a ficar intrigado, mas de repente, o diretor aparece de uma forma deslumbrante e parabeniza os alunos ao passarem no teste de vontade. Ele então revela que o próximo teste é o teste de poder e balança o dedo fazendo com que uma marca brilhante apareça nos corpos de todos os participantes. A grande maioria dos examinandos expressam sua ignorância sobre a marca, mas Kane a identifica como um atributo da Terra. Só então todos os examinados começam a ser puxados para o chão quando seus corpos de repente ficou muito mais pesado. Aronian ativa um grande círculo mágico ao redor da área e anuncia que o segundo exame exige que os participantes lutem no palco sob a influência da magia da Terra enquanto lutam com a forte atração gravitacional. Alguns examinandos reclamam que não podem lutar nessa condição, mas um deles aponta que alguém está andando por aí como se não fosse nada, e Kane percebe algumas pegadas pesadas no chão, enquanto Louis, o desafiante da gravidade ao qual eles estão se referindo, caminha facilmente no palco, deixando todos perplexos. Aronian o parabeniza por ser o primeiro novamente, e Louis sorri enquanto olha para as cordas mágicas da Terra que não conseguiram segurá-lo. Kane não consegue acreditar no que vê, porque mesmo aquele que recebeu 3 anos de treinamento de nível mestre mal consegue ficar de pé enquanto os outros examinados lutam. Aronian declara que apenas aqueles que estão atualmente em pé podem participar do próximo teste e usa magia
energia para criar uma coleção de armas para os examinados qualificados usarem. Escolha entre Lewis imediatamente reivindica uma das espadas e gira para testá-lo enquanto os outros candidatos lutam para segurar suas armas. Aronian informa que qualquer um que sair do palco será desclassificado no local quando o exame começa. Ele ordena que os outros oficiais do exame liberem algo chamado slimes vinculados antes de desaparecer depois que ele sai. Os examinandos começam a se questionar para saber o que são slimes vinculados, mas Lewis percebe algo caindo de cima quando os slimes pousam. É revelado que eles ganham 1 ponto por bloquear. Um ataque de slime 2 pontos por esquivar e 5 pontos por derrotar. Um Aronian também revela que a sua classificação será determinada pelos pontos ganhos nesse teste, e apenas os 100 melhores candidatos avançarão para o terceiro teste. Alguns examinandos acham que os slimes são fáceis de vencer já que são de baixo nível, monstros que parecem idiotas, mas quando um deles ataca um slime, de repente se impulsiona em direção a ele e destrói seu rosto, então ataca um segundo examinado e ataca um grupo de candidatos enquanto os outros assistem em estado de choque. Logo todo o campo de batalha se torna um playground para os slimes enquanto eles cercam e atormentam os examinandos. Embora muitos candidatos sejam facilmente nocauteados, alguns conseguem para se esquivar e bloquear os ataques de slime, para que eles recebam pontos dos supervisores do exame. Um dos supervisores menciona o fato de que os exames deste ano incluem os jovens mestres das famílias Sage, as casas Aronia e Durham, referindo-se a Kane e uma garota guerreira ruiva, e ela presume que um novo recorde será estabelecido. Outro examinador acrescenta que também há excelentes plebeus entre os participantes e pergunta a Aronian se a pessoa que ele ajudou anteriormente é um plebeu. Aronian presume que Luiz lhes mostrará algo interessante no exame, mas o supervisor ressalta que ele não o fez. Deu um único passo enquanto Luiz estava no campo de batalha. Um examinado em dificuldades pergunta o que ele está fazendo, e em resposta, um nobre pomposo começa a zombar dele, dizendo que ele é incapaz de acompanhar os slimes porque ele é um plebeu patético, já que Luiz ainda não se moveu. O nobre especula que ele será nocauteado em breve. Então um lodo se impulsiona em direção a Luiz e acelera até chegar dentro do alcance a queima-roupa da parte de trás de seu crânio. Antes que o lodo possa causar um impacto, Luiz se esquiva facilmente e outro candidato consegue escapar do lodo também antes que ele aniquile o azarado nobre, que estava zombando de Louis mais cedo, enquanto seu amigo caía derrotado no chão. O examinando loiro fica paralisado em estado de choque, porque tinha certeza de que Louis não seria capaz de se esquivar de uma alta velocidade ataque de slime. Uma vez que não conseguiu atingir seu alvo principal, o slime fica furioso, nocauteando vários outros competidores. E quando Louis olha para a esquerda, ele percebe que o slime está atacando ele novamente ao lado de outros 2 slimes super rápidos. O examinado loiro sorri porque acha que não há como Louis se esquivar do ataque, mas Louis permanece calmo e fecha os olhos em preparação para seu contra-ataque. Há algum tempo, Louis estava nas montanhas geladas treinando com um grupo de aventureiros e pediu que jogassem um monte de pedras nele. Porém, os aventureiros ficaram confusos e avisaram-no que seria perigoso para ele se as pedras o atingissem. Louis disse que estava tudo bem e os informou que havia algo que ele queria testar. Depois de tomar uma posição, eles lhe disseram para ter certeza de que ele se esquivaria, mas quando eles atiraram as pedras nele, ele não fez nenhum esforço para se esquivar, mas olhou intensamente para as pedras que se aproximavam. Em sua vida anterior, ele treinou para transmitir rapidamente informações do parietal linha para o cerebelo do cérebro. Ele sentiu que se aprendesse a reagir instantaneamente, seria capaz de lidar com qualquer ataque. Quando as pedras se aproximassem dele, seu corpo começou a brilhar com aura, e ele começou a fazer cálculos super rápidos de cabeça, usando movimentos rápidos. Ele se esquivou das pedras e os aventureiros ficaram tão maravilhados com essa exibição que começaram a cantar louvores a ele e correram em sua direção. Ele pediu que ele contasse tudo sobre essa nova técnica. Então ele revelou seu novo nome para ela, que é Cálculo do Void Combat. Quando um dos aventureiros perguntou o que significava, ele explicou que foi uma técnica que previu o resultado de uma batalha no presente enquanto os slimes se aproximavam de Louis em alta velocidade. Ele olha diretamente para eles, várias fórmulas complexas fervilhando em sua cabeça, enquanto ele calcula o ataque iminente. 4 slimes atacam-no de todos os ângulos,
mas ele permanece calmo porque seus cálculos lhe permitiram descobrir que slimes presos só podem atacar em linha reta, apesar da alta velocidade e potência que possuem. Ele calcula a velocidade e o ângulo de seus rebotes para prever sua trajetória de ataque e realizar alguns movimentos estilosos que lhe permitem esquivar com sucesso todos os 4. Agora que ele tem 8 pontos por esquivar dos slimes, ele muda para o modo ofensivo e dispara um movimento de artes marciais chamado Sword Slash, que destrói todos os 4 slimes em uma vez que Kane olha em estado de choque e os supervisores ficam ainda mais surpresos ao perceber que sua percepção está no mesmo nível da de um lutador de alto nível. Kane sorri quando percebe que Lewis é um praticante de técnicas especiais de combate e ele decide que se unirá a ele, não importa o que aconteça. Então Lewis percebe outro lodo avançando em sua direção para vingar seus irmãos caídos. Então ele declara que tem mais 5 pontos naquele saco enquanto faz sua postura. No entanto, Kane usa um movimento de esgrima chamado Sword Pierce para esfaquear o lodo, e isso irrita Lewis enquanto ele o acusa de roubando sua morte. Kane admite de brincadeira que fez isso e exibe o lodo preso em sua espada como um kebab, enquanto diz a ele que o que ele roubou não era dele. Ele então corta sua espada no ar, fazendo com que o lodo se divida em 2. E quando os restos mortais pousam na área onde os outros examinados estão reunidos, ele diz a Lewis que o roubou deles com um belo sorriso. Ele se apresenta para Lewis e pede que ele se junte a ele para roubar pontos dos outros. Lewis o encara apaticamente. Então ele explica que só quer ter uma classificação elevada e propõe uma competição entre eles para ver que consegue mais pontos, quando pede a Lewis para mostrar todo o seu poder. Lewis sorri e o aplaude por estar confiante em suas habilidades, antes de finalmente concordar com seu pedido. Depois de agarrar sua espada, ele fica atrás de Kane e promete a ele que mostrará todo o seu poder antes de estipular que o perdedor da disputa terá que fazer tudo o que o vencedor disser enquanto faz sua postura. Kane sorri e aceita a condição antes de dizer a ele que ele é a primeira pessoa a fazer exigências a ele enquanto slimes começam a cercá-los. Os asseclas de Sheath observam de longe e percebem que com todo o caos naquele campo de batalha, eles podem cumprir as ordens de seu senhor. Depois que um slime passa zunindo por eles, ambos sacam seus arcos e disparam flechas em Kane e Lewis. Quando o slime se aproxima deles, Lewis percebe isso e o corta em 2, mas de repente, 3 flechas aparecem a milímetros de distância dele. O impacto causa sons altos que alertam. Kane e os agressores ficam satisfeitos porque acham que atingiram o alvo. No entanto, Lewis sorri, e quando a fumaça se dissipa, eles veem que o gênio do combate pegou todas as 3 flechas. Com uma mão enquanto olham para ele, eles são dominados por sentimentos de choque e medo, enquanto se perguntam como ele foi capaz de reagir ao ataque surpresa, como se não fosse nada. Enquanto Lewis empurrava as flechas no chão, Kane verifica como ele está e chama os amigos dos lençóis de canalhas por fazerem truques sujos. Mas Lewis diz que não é nada ouvir isso. Os nobres do mal ficam irritados e puxam o arco enquanto declaram que Kane é o próximo alvo. Um deles ativa um ataque mágico de flecha especial chamado flecha dupla e dispara esta flecha negra encantada em Kane, junto com as flechas de seus parceiros. Kane desvia flechas normais facilmente usando suas habilidades de esgrima, mas a flecha negra continua indo em direção a ele, deixando-o em uma situação terrível. O sangue espirra no ar quando a flecha faz contato surpreendentemente com Kane. Não vê a flecha roxa escondida entre as que ele desviou, felizmente para ele. Lewis pega a flecha no devido tempo, mas ele se machuca. No processo, Kane, cuja vida ele acabou de salvar, vê a flecha roxa sangue jorrando de sua mão e tenta ajudá-lo. Porém, o sangramento não o incomoda enquanto ele quebra a flecha totalmente pronto para o próximo ataque do inimigo, enquanto um dos espectadores chama a atenção do diretor para o ataque malicioso que ele acabou de testemunhar e sugere desqualificar o agressor. Porém, o diretor insiste que continuem com o evento porque tem certeza de que os fracos perderão de qualquer maneira. Ele adia a punição para depois do exame, mas pede que poções de cura sejam preparadas imediatamente na arena. Lewis se prepara para acabar com seus inimigos e assume uma pose de arremessador de beisebol com olhos brilhantes e enorme poder de canhão. Ele impulsiona um dos slimes em direção aos nobres e atinge um deles em alta velocidade. O impacto do slime envia o nobre voando para fora da arena e o desqualifica imediatamente. Os nobres restantes testemunham isso e começam a entrar em pânico. Só então, Lewis, que não pretende deixá-los ir, Scott salta livremente para o céu e acerta outro slime nos nobres assustados. O
O slime acerta um deles no rosto, arrancando seus dentes no processo. O último que fica de pé fica imerso em medo de não notar Louis atrás dele. No entanto, Louis o assusta e ele cambaleia para trás, aproveitando seu centro de gravidade solto. Kane tropeça no louco e ele cai da arena após derrotar os nobres. Kane agradece a Louis por o anterior salva e pergunta sobre sua mão. Felizmente ele está bem e os dois apertam, solidificando sua amizade recém-descoberta. Louis provoca Kane por ser um nobre habilidoso, mas Kane defende sua origem e se gaba de ser da família Iranka. Aparentemente, a família Iranka é uma das grandes famílias que produziram grandes mestres e sábios. Sua influência é tão poderosa que eles rivalizam com a família real e a associação arcanista, percebendo que a família de Kane não é brincadeira. Louis retrata seu comentário anterior e os dois se preparam para enfrentar o resto dos slimes, independentemente da visão. Error 500. Server error. 500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Seu plano de matar 2 coelhos com uma cajadada só sai pela culatra quando nobres de classe alta decidem proteger Kane. Eles entram em conflito com os nobres de classe baixa em uma batalha livre para todos, enquanto Kane e Louis têm cada um nas costas do outro em meio à batalha. Está uma garota ruiva que pela aparência parece ser de uma família respeitável. Ela chama sua amiga Miliana, que é uma plebeia, e diz que é a hora certa de fazer as pessoas que a desprezavam sofrerem. A garota ruiva salta para frente para se juntar a eles, e Miliana segue a batalha. Fica intensa enquanto Louis se vira desviando de slimes e ataques de vários. Termina Miliana também entra em ação e tropeça em um dos nobres, enquanto a ruiva manda outro voando contra as paredes. Só então um novo jogador surge na mistura e ele acaba, sendo um cara ruivo empunhando um martelo enorme. O cara se sentindo como o deus do trovão, balança seu martelo impiedosamente e limpa todos os obstáculos em seu caminho. De acordo com ele, socar as pessoas é muito melhor. Em vez de espancar slimes, ele solta um grito enorme enquanto afasta seus oponentes com facilidade, enquanto os espectadores começam a ficar inquietos e sugerem interromper os exames. Isso se deve ao fato de que a maioria dos membros desqualificados são nobres, e se mais nobres forem desqualificados, isso poderá causar problemas para a academia. No entanto, o diretor não se importa com isso, pois acredita que a academia tem suas próprias regras. Então ele entra na arena em uma luz brilhante e radiante e põe fim ao pandemônio. Ele anuncia que o segundo exame acabou e as pontuações serão anunciadas mais tarde. Durante o curto intervalo, os participantes feridos são tratados com uma poção de cura e o efeito mágico da terra é erradicado. Louis também usa a poção de cura, mas fica surpreso com a eficácia. Infelizmente, é um item muito caro que não é acessível para plebeus como ele. Depois de um tempo, o diretor exibe as classificações do segundo exame e todos ficam surpresos com o resultado obtido que o nome de Louis não está na lista, e esta notícia entusiasma alguns dos nobres de baixa classificação. No entanto, a lista exibida inclui participantes classificados do 6º lugar abaixo. De acordo com o principal, todos os 5 primeiros colocados superaram as pontuações recordes e ele logo começou a mencionar seus nomes em 5º lugar. É Miliana Royce, uma plebeia habilidosa. Kane leva para casa o 4º lugar, enquanto o ruivo, a garota Faye Durahan, ocupa o 3º lugar com o nome de Kane, chamado Louis. Começa a ficar nervosa porque o diretor não o mencionou. Ele então começa a se perguntar se ele foi desclassificado por atacar o baixo nobres classificados anteriormente. No entanto, esse não é o caso, já que seu nome é chamado como o segundo. Classificado com 887 pontos, toda a sala ecoa surpresa por um plebeu comum superou todos os nobres participantes. Kane, por outro lado, parabeniza Louis pelo trabalho bem executado e com base no pacto anterior, ele tem que fazer algo por Louis. Ele pergunta o que é que Louis quer, mas Louis diz que vai pedir mais tarde. Então, o vencedor do segundo exame é Neil Gunn, que marcou 888 pontos. Neil Gunn é o garoto ruivo que ficou furioso anteriormente com seu martelo enorme. Ele também é um plebeu que
conseguiu uma classificação mais elevada do que todos os candidatos nobres, incluindo Faye, que não está pronta para sucumbir à derrota. Ela promete ter uma partida com Neil algum dia para testar sua força após o anúncio. Os nobres de classificação inferior são repreendidos por seus mais velhos por permitirem que os plebeus os derrotassem no exame, mesmo que um dos espectadores seja surpreso que o primeiro e o segundo rankers sejam plebeus, o que não tem precedentes na história da academia. Porém, o diretor, que parece feliz com isso, diz a ele que a verdadeira força não tem nada, tem a ver com status social, e esta é a razão pela qual a maioria dos orfanatos no país são administrados pela Associação Arcanista. O diretor passa a direcionar os participantes para o próximo local para o exame final, enquanto eles caminham em direção ao local onde Kane elogia Louis por estar tão perto do primeiro colocado, e se pergunta quem é a pessoa mais forte entre Louis e Neil. Logo eles chegam ao local do exame final, e o diretor informa que o exame será um teste de sobrevivência conhecido como Emblem Battle Royale. Para este exame, emblemas serão dados a cada um dos participantes, e eles serão teletransportados para diferentes áreas da floresta. Usando qualquer método que se sintam confortáveis, os participantes que perderem seus emblemas serão imediatamente desclassificados, e apenas os 10 primeiros participantes com mais emblemas serão admitidos no academia. Infelizmente, as regras do terceiro exame significam que Kane e Louis não poderão trabalhar juntos, então eles desejam boa sorte um ao outro. Logo, os participantes serão teletransportados para um lugar diferente, e Louis chega ao seu local. Ele caminha um pouco pensando que o terceiro exame será o último obstáculo a ser transposto para a admissão. Com grande determinação, ele promete vencer desta vez, seja como for. Logo interrompido por um nobre empunhando um machado enorme. O cara pressiona Louis por humilhar os nobres no último exame, e só então 2 nobres empunhando lanças aparecem atrás de Louis. Louis também percebe outro em um galho de árvore empunhando uma besta. Percebendo que está encurralado, ele rapidamente deduz que o veterano que o teletransportou vazou sua localização. De repente, o cara com o machado o balança para ele, mas ele consegue se esquivar a tempo, e o machado bate em uma pedra no chão. Os caras com as lanças também lançam seu ataque, mas Louis os contra-ataca com um backflip. No entanto, enquanto está no ar, uma flecha daquele que empunha uma besta voa em sua direção, mas ele a acerta com sua espada. Ele cai no chão com sucesso, mas os nobres não cederam. Eles o atacaram de frente, mas Louis demonstra a diferença em suas habilidades. Ele se esquiva de seus ataques suavemente, mas uma flecha voa mais uma vez. Ele a desvia com sua espada, mas um ataque de lança se aproxima por trás dela. Felizmente ele reage a tempo e se esquiva novamente. Suas reações rápidas começam a frustrar os nobres, mas eles não desistem. Louis, por outro lado, também fica frustrado porque não consegue ler as trajetórias da flecha do vento, por mais que ele se acalma e passa a usar uma técnica de arte marcial conhecida como Sen, no Sen Counter Attack. A técnica envolve usar o poder do inimigo contra eles enquanto os nobres avançam com seus armas novamente. Louis vê uma abertura e vai em frente. Sua primeira vítima é o cara do machado que tenta golpear com toda a sua força. Ele desvia para a direita, desvia do machado e coloca sua espada logo abaixo. Com isso, ele balança o machado para longe do portador e ele acerta um dos porta-lanças depois de tirá-los. O outro portador da lança ataca Louis e o cara na árvore também atira seu vento-flecha nele. No entanto, Louis lê a trajetória da flecha convenientemente e arrasta o portador da lança no caminho da flecha. O pobre é lançado voando, deixando sua lança para trás enquanto a lança está no ar. Louis o agarra e joga no cara na árvore, tirando-o imediatamente. Ele então corta o resto dos nobres como manteiga e pega todos os seus emblemas em uma reviravolta enorme em que Kane aparece no topo de uma árvore e impede os nobres de usarem magia contra Louis. O mentor, que originalmente planejou subjugar Kane com outro grupo nobre de baixa classificação, fica chocado com sua aparição repentina em a localização deles. Kane afirma que deve ter subestimado a família Aranca, enviando tais fracos para atrasá-lo. Ele então o nocauteia com uma besta. Depois, Kane pula e passa um emblema para Louis. Ele afirma que as coisas podem ficar mais problemáticas se continuar assim e se oferece para ajudar. Mas Louis recusa sua ajuda e diz que ele mesmo resolverá seus problemas naquele momento. Uma figura escondida bate palmas ruidosamente e elogia o zelo de Louis. A figura afirma que não espera nada menos da pessoa que reconhece e considera uma rival. A figura escondida se revela e aparece para ser Faye Durahan. Ela pede a Louis para um duelo
e ele pergunta a Kane se ela é amiga dele. Kane responde que ela não é amiga dele, mas sim a filha de um grande mestre com quem ele duelou no passado, naquela época em que perdeu para ela porque ele baixou a guarda e aconselhou Louis a ignorá-la e coletar emblemas. Em vez disso, ele avisa Louis que Faye pode usar magia e seu nível de habilidade já está no nível de aprendiz. Enquanto isso, o bate-papo deles começa a irritar Faye e ela repreende os dois por tentarem fugir. Só então Louis aceita o desafio e afirma que sempre quis saber como um membro de um grande grupo família se sairá na batalha. Essa ideia excita Faye e ela promete não usar magia para tornar a luta justa. Em um piscar de olhos, ela salta em direção a Louis com sua lança e o esfaqueia, mas Louis consegue prende a lança sob seus braços, impressionando ainda mais Faye. Ela vira a lança e a ataca Louis, mas ele se esquiva do ataque movendo-se para o lado. Então Faye salta para frente e tenta acertar Louis usando a técnica sagrada Lance Slam como esperado. Ele se esquiva e a lança atinge o chão criando um enorme buraco no chão. O impacto da técnica da lança choca os espectadores. E o diretor assistindo não muito longe da cena, eles começam a especular sobre o poder de Faye e a resiliência de Louis. Eles começam a se perguntar quanto tempo Louis vai durar contra uma grande família e perguntam ao diretor para sua opinião. O diretor responde que Louis não será capaz de derrotar Faye porque a batalha deles é um choque de corpos e vontade. Com base no que ele viu, ele não acredita que Louis tenha uma vontade mais forte do que Faye. Então suas vontades são postas à prova quando Faye usa outra técnica de lança para atacar Louis. No entanto, ele se esquiva de todos os movimentos dela sem esforço, como se estivesse programado para fazer isso no processo de tecendo a lança. Ele vê uma abertura no corpo de Faye e tenta explorá-la. Infelizmente, Faye rapidamente o percebe e o contra-ataca, mas ele salta sobre o ataque dela e cai atrás dela. Expressa sua frustração por ele se esquivar de todos os seus ataques e até critica Kane por não ter tal qualidade. No entanto, Louis afirma que a chave é a observação e com bastante prática torna-se bastante fácil. Logo Faye salta para frente mais uma vez com outra técnica de lança sagrada conhecida como Crescent Fall e ataca Louis com ela. Mas mais uma vez ele se esquiva de cada um dos ataques sem esforço. Desta vez ele pensa sobre as várias técnicas usadas pelos usuários de lanças, que incluem golpes, varreduras, defesa e supressão. Embora essas técnicas sejam bastante problemáticas, também existem pontos fracos associados a deles. Um deles inclui vulnerabilidade no combate corpo a corpo, e Louis pretende explorar isso. Ele corre em direção a Faye e tenta diminuir a distância entre eles para criar espaço para seu contra-ataque e ataque. Infelizmente, ela lê sua intenção e bate em sua espada. Ela então diz a ele que a técnica de lança de sua família não tem fraquezas. De repente, ela começa a girar com a lança e cria um tornado perigoso. O talento e habilidade de Faye surpreendem os espectadores, e aos olhos deles, Louis não tem chance contra ela. No entanto, Louis toma uma posição e ativa sua técnica de rede de espada, com a esperança de desviar ataques de lança-fase enquanto apara os ataques que ele passa a explorar. Outra fraqueza das técnicas de lança, que é o alto consumo de resistência. Ele defende diligentemente e espera por uma abertura, mas sem que ele saiba, sua espada começou a rachar naquele momento, a resistência de fase se esgota e ela se torna visível dentro do tornado de lança. Louis vê isso e a ataca imediatamente. Infelizmente, sua espada quebra pouco antes de alcançá-la. Vendo que seu movimento falhou, ele rapidamente salta para trás para evitar um contra-ataque. Surpreendentemente, Faye reconhece a habilidade de Louis e sua sorte, porque, sem isso, ela teria sido destruída por ele também. Ela sabe que Louis está se contendo e o confronta sobre isso, mas ele dá uma desculpa de sempre observar antes de fazer tudo. No entanto, ele afirma que parou de observar e agora vai levar a sério, mas Faye está preocupada com sua arma quebrada. Louis garante a ela que ele está melhor sem uma, porque seus punhos são sua verdadeira arma, como IP Man. Louis assume sua postura de arte marcial, enquanto Faye prepara sua arma para atacar. Ela avança com uma técnica de carga giratória, e Kane, que está quieto por um tempo, grita com Louis para avisá-lo sobre isso. Surpreendentemente, Louis desacelera a lança giratória com a palma da mão esquerda, antes de prendê-lo com a direita no final. Louis prende a lança giratória entre as palmas das mãos, deixando cair as mandíbulas de Faye e Kane.
Kane. Também as mandíbulas dos especuladores caem, mas o principal consegue manter a calma. Ele olha para a cena atentamente, tentando descobrir o que Louis tinha acabado de fazer. Enquanto Faye não desiste ainda e pega de volta sua lança, ela tenta outra técnica seu manual e cria a ilusão de estar atacando Louis de todos os lados. No entanto, em vez de entrar em pânico, Louis respira fundo e assume sua postura de arte marcial com a palma da mão. Ele desvia todos os ataques um por um até que ele desvie cada um deles para longe de si mesmo. Esta habilidade não foi vista antes por Faye ou pelo diretor. Ele então acerta um golpe adequado em Faye e envia ela estar voando. Felizmente para ela, ela bate sua lança no chão, o que gradualmente interrompe o impulso depois de parar. Ela pergunta a Louis sobre a técnica que ele acabou de usar e ele responde com calma, Tom, que é uma forma de defesa nas artes marciais. Ele então salta em direção a ela para outra rodada, e Faye rapidamente reage com sua lança de forma estranha. Seus ataques são facilmente evitados por Louis, que parece estar certo na frente dela, e não na frente dela ao mesmo tempo. Isso até faz Kane se perguntar se é uma ilusão de ótica, enquanto Faye desabafa sua frustração por não ter conseguido acertá-lo. Louis tem usado o Butterfly Step, que é um passo elegante criado por um boxeador lendário em sua vida passada, que envolve movimentos rápidos dos pés para frente e para trás, o que cria um movimento difícil de pegar. Ritmo perfeito, contrariando a técnica de lança de Faye. Logo ele pega Faye em uma situação difícil e a afasta do espectador e do principal testemunha isso, e imediatamente começa a se perguntar se Louis está talvez um gênio no combate corpo a corpo. Embora Faye esteja no chão segurando a barriga, ela se recusa a desistir. Ela abandona a lança e salta em direção a Louis com força total, segurando os punhos Louis. No entanto, não baixa a guarda e imediatamente assume a postura do Wing Chun. Quando Faye se aproxima dele com uma técnica de punho esmagador, ele imediatamente bloqueia, mas o impacto parece muito semelhante. Para uma técnica que ele conhece chamada de poder de polegada. Louis sorri e elogia sua resiliência, mas Faye não fica lisonjeada por ela afirmar que a família Durahan não é só sobre a lança antes de colidir com Louis com outra técnica de punho esmagador. Louis assume sua postura pronto para o impacto e os dois começam a trocar punhos como especialistas em Kung Fu. Estranhamente, a excitação de Louis começa a ficar fora de controle porque lutar contra um oponente forte o quanto quiser é tudo o que ele sempre imaginou. À medida que a luta fica intensa, ele começa a exigir mais, e logo seus olhos ficam vermelhos e seu coração também. Salta em direção a Faye, com uma aura de extrema intenção de matar escorrendo de seu corpo. Faye olha para sua figura imponente e fica aterrorizada ao ver o que ela vê. É um demônio com enormes presas abrindo seus com a boca aberta, pronta para engoli-la. De repente, ela não é capaz de mover seu corpo rápido o suficiente para evitar o ataque de Louis. No entanto, ela ainda consegue bloquear seu soco. Mas o impacto a faz voar para uma árvore. O diretor também percebe a aura estranha emitida por Louis e se pergunta o que são os nobres restantes que testemunham Faye batendo em uma árvore e ficam furiosos com o fato de um plebeu derrotar um nobre de uma grande família. Eles tentam retaliar, mas de repente são atingidos por uma sensação estranha e isso força um deles a vomitar. O cara se pergunta por que ele de repente se sentiu mal, mas depois, vendo Louis em sua aura demoníaca, tudo começou a somar. Um nobre ciumento sênior bainha observa o duelo de longe com seu amigo ferido Brian, e eles são forçados a admitir que Louis é muito mais forte do que o esperado. Essa percepção se enche de raiva, pois seu plano de nocautear o plebeu falhou completamente. Brian então conclui que Louis deve ser eliminado a todo custo, lembrando-se do antigo lenda. Ele acredita que deixar alguém como Louis viver pode se tornar um problema mais tarde, e espera acabar com a vida de Louis o mais rápido possível. Enquanto a violência de Louis continua enquanto ele ataca Faye rindo histericamente, o maníaco a esmurra e a faz voar, fazendo-a cuspir sangue novamente, depois que ele dá um passo rápido em direção a ela no ar e a faz cair no chão com uma série de golpes. Ataques de punhos pesados. Faye mal mantém sua postura defensiva e reprime os ataques incessantes, enquanto pensa no aumento explosivo na força e na força de Louis. Entendendo a lacuna entre eles, ela conclui que não tem chance de vencer. Então ela se depara com a aura aterrorizante do punho de Louis, e sua vida passa diante de seus olhos, recusando-se a aceitar a desgraça iminente. Faye rapidamente ativa sua técnica marcial arcana Blaze Fist em uma tentativa desesperada
desesperada de conter o ataque de Louis, no entanto, o ataque de Louis a domina e a faz voar mais uma vez, colidindo com as árvores enquanto ela cai no ar. De repente, Louis volta a si e percebe que se perdeu novamente. Ele olha para sua mão queimada e reflete sobre a natureza da magia, mas Kane vem apressadamente verificar se ele estiver bem. Do nada, Bainha dá um passo à frente e anuncia em voz alta a desqualificação de Louis, alegando que seu emblema foi destruído durante a luta. Ele ordena que Louis saia imediatamente, mas Kane tenta argumentar, insistindo que foi claramente um acidente. Sheath então revela que o diretor testemunhou tudo e exige que Louis saia do local de exame imediatamente antes que Louis possa responder. O rosto fala e diz ao nobre canalha para parar, mas o fato de ela ainda estar consciente choca Louis. Sheath a acusa de tentar ajudar o plebeu a trapacear, mas o rosto o fecha sem hesitação. Ela então pede desculpas a Louis por usar acidentalmente magia durante a luta. E isso surpreende Kane, que nunca imaginou que poderia se desculpar com alguém nu. Entanto, Louis também pede desculpas por ter ficado furioso antes, mas ela ignora, alegando que está tudo bem já que ele a forçou a usar magia. Faye admite a derrota e espera que eles tenham outra partida após a inscrição. Então, Bainha zomba de suas palavras, apontando que Louis só tem 4 emblemas. A imperturbável Faye pega seu estoque de emblemas e os entrega a Louis como recompensa por derrotá-la. Isso adiciona mais 10 à sua coleção, e Faye valida o recorde do furioso nobre sênior Elassie. Junta a Kane para eliminar os fracos nos campos de exame e garantir que ninguém tenha emblemas suficientes para desqualificar Louis. Kane, que também está na mesma página que ela, aceita sua sugestão e eles rapidamente partem para começar sua conquista enquanto saem. Kane a provoca porque ele sempre pensou que ela era toda musculosa e sem cérebro, mas ela está mais preocupada em conseguir mais emblemas. Logo depois, um examinador se aproxima de Louis e o informa sobre sua desqualificação, acompanhando-o para fora da bainha, esperando que ele nunca mais veja o plebeu. Mas Brian comenta que Louis ainda pode ser aprovado se o plano de Faye for aprovado. Consegue de repente, Sheath lembra que não é estranho que um candidato morra acidentalmente durante o exame. Brian o observa fazer planos misteriosos para acabar com a vida de Louis e se pergunta qual é a verdadeira identidade de Louis. É por causa da sensação perturbadora que sentiu naquele dia. Louis submete os emblemas ao examinador e reflete sobre como as artes marciais por si só não podem se igualar à magia que ele espera aprender na academia. Para que ele possa fundir magia e artes marciais naquela noite, Louis pensa em como explicar suas roupas surradas para sua mãe no caminho para casa e passa por uma pessoa sombria, enquanto contempla o assassino tenta derrubá-lo furtivamente por trás, reagindo instantaneamente. Louis rebate com um poderoso chute de calcanhar para trás que faz o assassino voar para trás. O assassino questiona como Louis notei ele, e ele calmamente responde que o cheiro de sangue nele é impossível de esconder. De repente, mais assassinos aparecem e seu líder se pergunta por que Louis é tão descontraído para alguém que está prestes para perder a vida. Os 3 assassinos cercam Louis, e ele decide ir com tudo ao perceber a força deles, mas a presença mais forte escondida nos arbustos chama sua atenção, irritando o assassino. O líder repreende Louis por se distrair durante a batalha e ataca-o com uma adaga revestida de magia, declarando que em breve ele estará a 2 metros de profundidade. Se continuar enfrentando o líder assassino, atacando-o a todo vapor, Louis se esquiva dos rápidos ataques de facadas que vêm em sua direção. Depois disso, ele agarra a mão do assassino e contra-ataca, jogando-o no chão. No entanto, o oponente se recupera rapidamente, recua para se juntar a seus companheiros. Ele então reconhece a informação precisa que obteve sobre as habilidades de nível superior de Louis. Mas Louis se pergunta o que ele está tagarelando depois de elogiar a habilidade de combate corpo a corpo de Louis. Ele se pergunta em voz alta o quão bem Louis se sairia contra a magia sem esperar por uma resposta. Ele sinaliza para sua companhia iniciar o ataque mágico naquele momento. 3 assassinos disparam flechas de vento de suas bestas em Louis. Felizmente, ele reage rapidamente e se esquiva deles. Em seguida, volta sua atenção para as árvores próximas que
foram atingidas ao observar o dano, ele avalia o poder destrutivo das flechas de vento, sabendo que não tem escolha a não ser avançar. Luiz respira fundo para ativar uma técnica de respiração que usa o Qi dentro de seu corpo para amplificar sua força física e conceder-lhe velocidade explosiva. Ele então ataca eles, mas seu líder descarta seus esforços e ordena outra onda de flechas de vento. No entanto, Luiz se esquiva habilmente das flechas. Tiros e os assassinos logo o perdem de vista. Para sua surpresa, Louis desce de cima e desfere um chute poderoso que faz o líder cair no chão e imediatamente recua, enquanto evitando mais flechas de vento enfurecido, o líder ordena que seus homens parem. Luiz, e do nada outro assassino aparece de repente atrás de Luiz e lança um chute surpresa que Luiz felizmente percebe o ataque furtivo a tempo e o bloqueia. Embora o impacto envie um forte choque em seus braços, ele rapidamente se reagrupa e encara o novo inimigo que ele considera uma ameaça mais séria antes que Louis possa reagindo ainda mais. Ele percebe que foi cercado e luta para escapar das flechas do vento que voam de todas as direções, incapaz de escapar dos ataques implacáveis. Louis é atingido e perde a consciência. Os assassinos dão um suspiro de alívio e comentam sobre o quão impressionante foi para um plebeu durar tanto tempo. Um deles se move para acabar com ele, mas Louis de repente acorda e imediatamente o derruba. Ele então pega a besta do cara e atira flechas de vento nos outros assassinos. 2 assassinos são derrubados, mas o mais forte desvia facilmente o tiro, percebendo que Louis estava fingindo por ficar inconsciente. Ele aplaude seu feito impressionante. Louis e então pergunta por que ele não se mexeu depois de perder seus subordinados. Mas o cara sombrio não se importa com os fracos. Então Louis atira mais vento-flechas contra ele, mas suas habilidades evasivas estão em um nível totalmente diferente. Ele ataca Louis e forma um martelo. Mágico do nada enquanto ataca, ele admite que queria levar Louis como um discípulo, mas as ordens de seu empregador não lhe deixam escolha. Louis tenta resistir ao ataque pesado com seu corpo, mas isso o faz voar. Ainda no ar, o flash do oponente dá um passo para o seu lado e revela que a habilidade de Louis pode exceder a de um aprendiz, mas não é suficiente para enfrentar um lutador de classificação mais alta. Depois disso, ele invoca o martelo mágico novamente e imediatamente joga Louis no chão sem lhe dar tempo para se recuperar. O assassino continua seu ataque, desencadeando ondas de ataques mágicos. Quando a poeira finalmente baixa, o assassino fica surpreso ao ver que Louis ainda está vivo. Mas o rapaz persistente mantém uma postura defensiva, apesar de seus ferimentos, claramente com dor. Louis declara que não vai acabar aí, mas o assassino pensa o contrário. Além disso, ele afirma que não pode se salvar Louis da destruição iminente, enquanto ele materializa outro martelo, mágico, incapaz de se mover. Louis entra em pânico, enquanto encara o inimigo tentando mandá-lo através da ponte do arco-íris. O assassino ataca com sua habilidade marcial arcana, chamada Martelo Celestial. E naquele momento, a vida de Louis passa diante de seus olhos. Ele se lembra de seu objetivo de aprender magia e proteger sua família no orfanato, sem se importar com as repercussões. Ele decide mudar seu destino, e a aura que o rodeia muda imediatamente. Ele rebate com seu poder misterioso e mantém o ataque do assassino sob controle. Surpreendentemente, a colisão e a luta pelo poder desencadeiam uma enorme explosão momentos depois. Louis tosse enquanto está deitado no chão. Chão e o assassino se pergunta em voz alta porque estranhamente parece que ele está lutando contra um igual. Percebendo a razão pela qual Louis está sendo o alvo, ele levanta seu martelo mágico mais uma vez, determinado a acabar com o que ele agora vê como um monstro vindo. Do nada, uma voz de comando ordena que o assassino pare, e um violento vórtice de vento rapidamente o interrompe antes que ele possa transformar Louis em comida de peixe, enquanto ele recua mais vento. Vórtices instantaneamente o prendem no lugar e o esmagam com uma pressão avassaladora. Incapaz de escapar, o assassino grita de dor, enquanto a magia restringe seu corpo completamente confuso pela mudança repentina de eventos. Louis se pergunta o que está acontecendo, e do nada o diretor Aronian chega, e o elogio
dia por suprimir sua violência, ele entrega a Louis uma poção mágica para beber e vira seu olhar penetrante para o assassino exausto. Ele então interroga o intruso, exigindo o nome de seu empregador. O assassino percebe que é um grande mestre e afirma que não será capaz de proteger Louis de seu desgraça iminente. Ele ri histericamente e afirma que é apenas o começo antes de se explodir ao ver o incidente perturbador. O diretor Aronian se pergunta se a guilda dos assassinos está envolvida e então espera que ele esteja pensando demais enquanto Louis percebe os efeitos da poção e fica surpreso com seu poder de cura, já que ela também repara completamente seus ossos fraturados. Ele então pergunta: Diretor Aronian, se for apenas uma coincidência ele estar lá e se perguntar em voz alta por que ele está sempre lá bem a tempo de salvá-lo, o diretor decide guardar a discussão para quando chegarem a seu casa e Louis imediatamente começa a entrar em pânico porque já é tarde. E sua mãe ficaria preocupada sem perder um segundo. Ele corre para casa enquanto o diretor Aronian convoca um misterioso criatura chamada Kylie, encarregando-a de limpar tarefas em outros lugares da cidade de Mantia, localizada na parte norte do Império Kandrian. Dois nobres confrontam Laziela usando a pedra de moinho reparada como desculpa. Eles a assediam enquanto ela espera o retorno dos filhos. Laziela calmamente explica que ela está apenas esperando, mas o nobre ignora suas palavras e continua, avançando com problemas. Com a intenção de agredi-la, felizmente Louis chega bem a tempo de parar os viciados em crack. Laziela comemora seu retorno, mas fica chocada com seu estado agredido. Louis pergunta se ela está bem, mas ela está mais preocupada com suas roupas rasgadas e com o sangue nelas, enquanto tenta inventar desculpas para aliviar as preocupações dela. O nobre o ameaçou com seu senhor e o lutador George para sua surpresa. O diretor Aronian chega no ar e enquanto desce ele aborda o mal entendido. Então se apresenta e pressiona os canalhas a irem embora, vendo que ele é um verdadeiro grande mestre. O nobre arco e afasta o diretor Aronian. Então se vira para Laziela e revela que eles precisam ter uma discussão logo após Laziela o levar para sua casa, mas ele percebe o Milstone que os canalhas estavam reclamando. Antes ele se pergunta como funciona automaticamente sem magia, e depois de olhar mais de perto, percebe que coisas assim estão por toda parte. Lucilla lhe oferece algumas frutas e dá todo o crédito para Louis, cujas criações tornaram suas vidas mais fáceis. Ela então pergunta se ele cometeu algum crime para justificar a visita do diretor, mas o diretor Aronian revela que é o contrário. Além disso, ele enfatiza o quão talentoso Louis é, algo que ele só viu nas escrituras de Gaia no passado, durante o governo tirânico dos monstros. Um gênio que foi guiado pelo deusa surgiu entre os humanos. Ele criou o arcano marcial após compreender a essência dos elementos e após 5 anos derrotou os monstros junto com seus companheiros e salvou a humanidade da destruição. Depois daquele dia se tornou o dia reconhecido e celebrado como o Dia da Libertação. E o cara é chamado de primeiro herói nas escrituras de Gaia, enquanto Laziela elogia o suposto salvador. Louis afirma que não foi registrado em lendas folclóricas, mas o diretor Aronian insiste que existe uma, mas ele revela que o primeiro herói tinha cabelos e olhos pretos, o que é um segredo, conhecido pelo topo da humanidade. Aparentemente, a loucura em seu coração o dominou, e ele cometeu um pecado grave que justificou apagá-lo da história. Esta revelação surpreende Louis, que se pergunta se ele também tem isso loucura interior. O diretor Aronian acrescenta que todos os países eliminam pessoas com cabelos e olhos pretos para evitar qualquer contratempo. Ele então confronta Louis por tingir o cabelo, e ela imediatamente assume o controle. Culpa revelando sua razão inocente para fazê-lo fazer isso, ela começa a listar as boas vantagens de Louis, mas ele a impede, alegando que o diretor tem outras intenções porque o grão-mestre poderia ter matou-o se ele quisesse impressioná-lo. O diretor Aronian elogia sua visão, que é notável para sua idade, e infere que o jovem domou sua loucura interior. Para surpresa deles, o diretor considera Louis o novo herói, mesmo na Era Pacífica enquanto pega uma fruta com telecinesia. Ele fala sobre a escuridão constantemente à espreita abaixo. E decide guiar Louis no caminho certo. Após testemunhando sua habilidade, ele de repente joga a fruta em Louis, e o rapaz imperturbável a pega sem esforço, depois que o diretor Aronian diz que passou no teste graças aos esforços de Faye e Kanye para reprovado na maioria dos outros examinandos. Depois disso, ele pede a Louis para ser seu discípulo na academia, mas ele pergunta com entusiasmo o que o diretor fará se mais tarde ele enlouquecer instantaneamente.
A mão é cortada em pedaços e isso o deixa gelado como gelo. O diretor Aronian responde que o enviará pessoalmente ao criador quando isso acontecer enquanto estiver trabalhando no quintal na manhã seguinte. Um dos irmãos adotivos de Louis o elogiam por receber um convite pessoal do diretor Aronian. Mas Louis também considera isso um aviso aos irmãos tagarelas sobre os honorários da academia. Enquanto Louis pensa na conexão que ele tem com o herói lendário, ele se lembra das palavras do diretor naquela época e se pergunta se pode realmente confiar nelas antes da partida do diretor Aronian na noite anterior. Louis perguntou-lhe em particular por que ele revelou tudo para ela e Ciela, deixando-a ansiosa. Ele alegou que a ignorância a tornaria um fardo, mas Louis achava que não. O diretor Aronian então disse que ela precisava saber por que sua família estaria em perigo se sua identidade fosse exposta antes de ele voar. Ele disse a Louis para se tornar mais forte, porque era apenas o começo de suas provações. Depois de relembrar que Louis confirma que o diretor Aronian está certo e decide ficar mais forte na academia, momentos depois, seus irmãos mais novos se aproximam para cumprimentá-lo e sua irmã, chamada Lana, pula em seus braços com lágrimas nos olhos. Olhos, ela pergunta se ele vai visitá-lo regularmente e o faz cumprir a promessa do Mindinho, que ele fará uma visita durante longos intervalos. Depois disso, um irmão mais velho informa Louis sobre o mordomo do nobre, chamando por ele logo após Louis sair para encontrar o mordomo, que imediatamente confirma sua identidade e então lhe entrega um convite enquanto se apresenta como mordomo da família Iranka ao ver o convite de Kane. Louis adivinha sua intenção de fortalecer a amizade deles e decide brincar junto. O mordomo o leva para dentro da carruagem e eles começam a viagem mais tarde. Naquele dia, chegam à cidade de Harzen, e quando Louis desce da carruagem, o mordomo o informa sobre a família. Aranka. Louis fica de queixo caído ao ver a enorme mansão da grande família, mas Kane corre para recebê-lo. Kane reitera que eles agora são colegas de classe, e Louis diz que é graças a seus esforços no exame final, ele também reconhece a ajuda de Faye e decide deixar sua aposta anterior passar. No entanto, Kane diz que teria passado de qualquer maneira, já que possui o selo de aprovação. Ele então revela sua intenção de ter Louis como seu parceiro de treino, ao mesmo tempo que lhe dá informações sobre a academia e magia de antemão. Só então a mãe de Kane chega e o confronta por trazer um imundo, um plebeu em sua casa. Kane afirma que Louis é seu amigo, mas ela ignora suas palavras e pergunta a Louis quais são suas intenções ao se aproximar de seu filho, enojado por respirar o mesmo ar que o plebeu. Ela pega um anel de ouro que vale dezenas de moedas de ouro e o joga nele. Ela então ordena que ele vá embora, mas Kane não aceita quando se vira para se desculpar com Louis. Ele o vê atendendo o anel. Louis revela como ele reconheceu a habilidade de seu filho e se tornou amigo dele. Ele então pergunta se ela considera as palavras de Kane valendo tão pouco quanto o anel de ouro, e imediatamente a enfurece, enquanto olha ferozmente para ele. Ela ordena que alguém o expulse e os mordomos rapidamente se reúnem para cumprir sua ordem. No entanto, Kane tenta convencer sua mãe de que Louis bateu em Faye, mas ela não acredita na afirmação ridícula que Louis afirma e declara que Kane pode ficar mais forte se estiver por perto. Sua arrogância irrita a mãe de Kane, mas naquele momento, a porta da mansão abre e um vento forte empurra os mordomos para fora do caminho. O pai de Kane, William, entra e reitera a declaração confiante de